Oi, gente, está começando mais um Foca na Semana. Eu sou a Amanda. Eu sou o Índio, muito prazer. Wallace. Wallace. O Foca nessa semana é sobre... X-Men. Isso aí. Se você não conhece muito bem, a gente vai explicar um pouquinho só de como surgiu e etc. O X-Men, quadrinho, na verdade, né, foi criado em 1963. Agora tem os filmes que a gente já conhece, inclusive esse mês saiu um filme novo. Foi criado por Stan Lee e por Jack Kirby. É da Marvel, é do universo Marvel, e conta a história de seres superdotados que vivem na sociedade, vivem à margem da sociedade, na verdade, né? Porque são histórias bem específicas. O mais interessante da história, e eu acredito que seja porque ela ficou tão famosa, é porque além de contar a história deles unidos, conta a história um pouquinho de cada um. Cada um tem um contexto totalmente diferente, tem um passado muito importante e uma luta, né? Uhum. Que vira a questão principal do X-Men. A gente pode falar, eu acredito que a gente pode falar isso, que o sucesso de X-Men é porque tem uma história de representatividade, né? Eles abordam muitas minorias, muitas lutas sociais, muitas lutas de classe. Temas mais humanos, digamos assim. Isso aí. E eles são considerados heróis rejeitados, né? Porque muitos passam... Inclusive, dentro da história, a gente vai chegar lá, mas eles são rejeitados como super-heróis e como pessoas normais também. Alguns desses exemplos que a gente tem, na verdade, o primeiro é a puberdade, né? Que tipo, eles passam por uma fase de aceitação. Uhum. É porque quando a gente entra na puberdade, a gente costuma descobrir o corpo, etc e tal. Então tem toda aquela rejeição com a gente mesmo. E no X-Men não é diferente, porque quando eles vão manifestar os poderes deles, geralmente é na adolescência, na fase da adolescência. E eles estão perto dos amigos, familiares, e esses familiares, as pessoas próximas, acabam rejeitando eles também. Então a gente já pode ver nessa primeira parte a primeira identificação, que é a puberdade em relação aos poderes que eles se manifestam na adolescência. E uma aceitação, né? Porque muitos deles também não se aceitam. Uhum. Justamente também por ser um reflexo da sociedade, né? Porque a sociedade não vai aceitar, os pais não vão aceitar, e etc. E aí entram nas lutas mais individuais, né? Isso. Uhum. Porque cada um tem a sua luta, cada um tem cada um faz parte de um grupo das minorias, né? No caso. Uhum. A gente tem exemplo de homossexuais, nós temos indígenas, nós temos representatividade dos negros, do Oriente Médio, judeus, asiáticos. Eu vou citar alguns exemplos de cada X-Men que entra em cada grupo, pra gente colocar imagem com personagem. Uhum. Um exemplo da luta negra é a própria Tempestade, a minha favorita, inclusive. No Oriente Médio, a gente tem a Dust, no caso que traduzido em português é pó. Dos judeus tem o próprio Magneto, ele é um sobrevivente do Holocausto, inclusive. Tem Lynx Negra. Dos asiáticos tem a Jubilee, que é Jubileu em português, mas a Jubilee é mais legal. Ela também é uma heroína. Dos indígenas tem a Apache e a Miragem também. Brasileiro também tem um Mancha... Como é que chama? Mancha Verde. Não, é o... Não, Mancha... Como é que chama? Como é que chama o super-herói do fogo? 2000 anos depois. Câncer de pele, Brasileiro a gente tem um Mancha Solar também, né? Isso aí, verdade, bem lembrado. Uhum. Além desses exemplos que a gente deu, tem essas outras questões sociais, né? Como a gente já tinha falado, o Magneto, ele é sobrevivente do Holocausto, então traz essa ideia antissemita, essas coisas assim, é uma questão social muito importante. Uma questão é que a gente tem o Magneto como um otário, né? Porque, querendo ou não, ele é o vilão da história. Mas, se for para ver, assim, tem algumas teorias de que ele é desse jeito justamente porque ele passou por um momento muito tenso da história. E ele não acredita na convivência em paz, não acredita na convivência pacífica. Então, tipo, pra ele não existe isso e o professor Xavier é um lunático doidão que acredita na paz que não existe. Por isso que ele é o líder desses ataques terroristas que acontecem. Pode ser. Praticamente, o professor Xavier e o Magneto, por eles serem amigos, eles tinham os mesmos ideais de luta, de aceitação e de igualdade dos mutantes em relação aos humanos. Mas por
por eles terem essas vertentes diferentes, né? Ter o mesmo ideal, mas seguirem vertentes diferentes, eles acabaram se distanciando. Até pela experiência, né? Isso, exatamente. Porque- O Magneto sofreu com a Segunda Guerra, o professor Xavier já cresceu numa mansão e tal. Então, tem questão de privilégio também. Então, dá pra englobar vários assuntos. Isso. Além disso, tem a questão... Eles tratam um pouquinho do apartheid que aconteceu na África do Sul. Essa referência pode ser detectada na ilha do Magneto, que ele cria um campo de concentração para os mutantes. Então, eles ficam lá por um tempo. E é bem terrível, porque ele viveu isso, mas ele acaba Tipo, colocando... transmitindo isso Uhum. para outras pessoas. Porque na cabeça dele é impossível ter essa relação. Outra questão é a homofobia. A Estrela Polar foi o primeiro herói gay, tipo, o primeiro mutante gay da história nos quadrinhos, inclusive. A Mística também, Bissexual, então. ela é bissexual, ela, durante os quadrinhos e um pouco no filme é abordada essa questão. E também tem o Homem de Gelo. O Homem de Gelo, ele, inclusive, nos quadrinhos tem uma frase que remete bem à questão da homofobia, que é quando ele vai falar... No filme também. No filme também? Eu não estava lembrando disso, mas quando ele vai falar para os pais que ele é um mutante, os pais viram e falam assim, mas você já tentou não ser? E aí remete muito a quando alguns homossexuais vão... Contar pros seus pais, e aí alguns pais acabam falando, já tentou não já ser tentou gay. não ser? Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Enfim, tem essa referência. E aí entra na questão do professor Xavier, né, que você já tinha falado, que mesmo que ele tenha crescido numa mansão, ele sim também se encaixa numa minoria que são das pessoas com deficiência física. Ele é considerado o mais inteligente de todos os mutantes, inclusive, mas ele tem um problema que é a deficiência física, que tipo, ele não consegue... Na verdade, ele consegue fazer tudo, né? Mas, tipo assim, Não dá a consegue, entender de que ele não conseguiria. E Ele tá sempre preso em alguma coisa. e ele se tornou um símbolo da inclusão social. Inclusive, a escola dos mutantes se tornou um símbolo da inclusão social, porque tem um diretor deficiente físico, tem outras deficiências físicas que vão aparecendo, e aí entram essas outras questões das lutas sociais. Só para também agregar essas partes de paralelos e tal, para quem viu o X-Men Dias do Futuro Esquecido, viu que tem as Sentinelas e tem um grupo anti-mutante também. Esses dois, as Sentinelas e o grupo anti-mutante, eles são parecidos com a Ku Klux Klan. 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 Ku Klux Ku Klux Klan. Para quem viu também o filme X-Men Dias do Futuro Esquecidos e lembra de algumas coisas do desenho, vai se lembrar também dos Sentinelas e de algum grupo antimutante. Esses dois, eles são parecidos com a Ku Klux Klan. Eu não sei falar isso direito. KKK. É, KKK. A gente vai colocar uma foto aqui pra você saber. João. Se você parar pra pensar, realmente tem algumas coisas, alguns ideais bem parecidos mesmo, né? De segregação, de uma raça superior e etc e tal. E pra finalizar, e pra entrar um pouquinho no novo filme que saiu, nós temos o empoderamento feminino também com a Jean Grey, que ela é a mutante mais poderosa do universo. Ela é assim. Enfim, ela é considerada a mais forte dos mutantes do mundo. Porque ela é do mal. Ah, não é do mal. É do bem. Não, nada a ver, irmão. Então, tem que assistir o filme pra saber. A gente não vai dar spoiler aqui, mas nesse novo filme conta um pouquinho da trajetória dela, pra gente saber por que aconteceu, tudo o que aconteceu, porque ela é assim, porque algumas pessoas já acham que ela é do mal, sendo que ela não é. É a Fênix Negra, tá no cinema agora, estreou esse mês, inclusive essa semana. Isso. Essa semana. Já tá no cinema, então você pode assistir pra entender um pouquinho mais desse universo. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado. Se você nunca assistiu X-Men e se interessou pelas causas que eles vêm lutando e mostrando nos cinemas, você pode ir lá assistir, é bem legal. Exatamente. Veja os desenhos. E os quadrinhos. Tchau, gente! Me segue.